Carla Zambelli é desmascarada, tentando distorcer os fatos e fazer o que a extrema-direita sempre sabe fazer, que é distorcer os fatos e semear fake news. E aí, tá preparado para a verdade? Bora lá? Assista esse vídeo até no final, hein? Mas a cama que eles compraram agora é uma cama de R$ 42.230. Um outro sofá que é elétrico, de 2 lugares, custou mais caro que o de 3 lugares. Custou 30... Não, desculpa, o de 3 lugares custou 65 mil. É que é tão fora da minha realidade que a gente confunde. Então, de 3 lugares foi 65 mil e algo. E o de 2 lugares foi 31.690. Uma poltroninha para uma pessoa sentar, 19.270. Esse tipo de gasto, o TCU vai fazer alguma coisa? É natural que o presidente tenha esse sem limite para gastar de móveis, sendo que existem móveis que podem ser reformados. Por exemplo, os móveis que eles compraram aqui, os sofás, parece ser de corino ou couro. Eles poderiam, por exemplo, reformar os sofás anteriores, é o que qualquer família humilde faz. E ele se colocou durante toda a campanha como sendo uma pessoa do povo, né? Uma pessoa que é humilde. Aí, de repente, a gente vê uma bolsa da Janja que custa mais do que o salário do presidente, de um salário do presidente. De onde está vindo todo esse dinheiro? Né? Porque se ele é inocente, né, na Lava Jato, se ele diz que nada é dele, é tudo do amigo, etc., de onde vem tanto dinheiro? É a Janja que é milionária ou o Lula que tem muito dinheiro guardado? Eu acho que tudo isso tem que ser explicado, mas principalmente, não só o passado, como daqui para frente não continuar fazendo esse tipo de balbúrdia com dinheiro público, né, com dinheiro do consumidor. Enquanto o Lula, da campanha, dizia que uma pessoa da classe média não podia ter mais de uma televisão em casa e que o carro podia ser um carro simples, esse Lula não é o mesmo Lula que está lá na Alvorada. Né? Porque se a gente for colocar aí uma televisão, ela custa... Um sofá dele, de 2 lugares, custaram 6 televisões. Né? Então, eu gostaria de saber se esse tipo de gasto vai começar a ser contido pela CGU e pelo TCU. E outra coisa, se são gastos... Carla Zambelli, como sempre, distorcendo os fatos, criando narrativas e tentando tumultuar uma sessão séria. O problema da extrema-direita quando ela chega ao poder é que ela faz de tudo para não sair do poder. Ela não mede escrúpulo, ela não mede meios, ela é sem filtro. Mas o negócio é o seguinte: Carla Zambelli é quem? Veio da onde? Fez o quê? A história da Carla Zambelli é o seguinte: ela era uma feminista que vivia fazendo protesto pelada. Isso mesmo, pelada. Agora ela quer dar um de leão conservadora. Esse é o Brasil, o país da hipocrisia. Mas vamos continuar no vídeo que ela vai ter uma surpresinha, porque o relator do projeto vai falar umas verdades para ela. Não saia daí, hein? E outra coisa, se são gastos passíveis de impeachment também. Obrigada. Passo a palavra ao representante do Tribunal de Contas, mas para esclarecimento, o nosso tema da audiência pública foi proposto pelo projeto de lei que apresentamos, até porque não dá para você discutir um problema que tem desde 2003, conforme mencionado, de gastos diversos, no meu entendimento, e a gente propôs um projeto de lei para que pudesse criar um regramento e melhorar o gasto com recurso público e a gente dar mais transparência, né, aos gastos públicos. Então, não dá para fazer menção se o sofá custa 5, se o sofá custa 10 ou se custa 20, porque o sofá passa a ser patrimônio da Presidência da República e vai estar lá para o presidente que chegar, né, e não ter esse desconforto de o presidente Bolsonaro, na hora H, dormir na mesma cama que o Lula dormiu, a Michelle, como você falou, depois ter que trazer outra cama, e aí a Presidência da República tem que ter essas trocas, tem que ter mesmo patrimônio para trocar. Então, eu não faço defesa de nenhum presidente, mas sim de um gasto consciente, E tem meu apoio, Áureo. de um gasto Tem meu correto, apoio no seu claro, objetivo, projeto. porque cabe à Casa Legislativa a ter a legislação para que possa combater qualquer abuso
com dinheiro público? Passo ao Tribunal de Contas da União, senhor Wesley Vaz. Essa é a minha primeira pergunta. Segundo, percebo o esforço da Fazenda em buscar receita e equilibrar as contas públicas. Todavia, não se pode perder de vista nenhuma despesa. Em pesquisa no site da Transparência, encontramos gastos de mais de R$ 8.000 em sorvete e mais de 300 mil em padaria, durante o governo anterior. Por isso, no projeto que eu apresentei, propõe um mecanismo de contestação desses valores para aumentar o controle social. Pergunta que eu faço: há um plano de diminuição da quantidade de cartões, de redução dos gastos e de responsabilização daqueles que fizeram uso indevido? Terceira, notícia do UOL, em janeiro de 2023, trouxe que os gastos com os cartões nos 4 anos do governo Bolsonaro foi de pouco mais de 75 milhões. A agência, fiquem sabendo, no entanto, havia solicitado via LAI as mesmas informações e recebeu uma planilha com os gastos discriminados no total de 26 milhões. Os dados dessa planilha foram amplamente divulgados e acredito que seja de conhecimento dos senhores. Essa mesma planilha mostrou despesas desproporcionais, além das despesas que já mencionei com sorvete e padaria. Foram 10 milhões e meio em hotéis, 73 mil em um posto de combustível em um único dia e mais 62 mil em uma panificadora em São Francisco do Sul, Santa Catarina, também no único dia. Afinal, que tipo de gasto pode ser feito com o cartão corporativo e o que justifica esse tipo de despesa? Não há alguma forma de os sistemas de controle identificarem de forma automática gastos que fogem do padrão? Pergunta número 4, ao Tribunal de Contas da União. O artigo 47 do Decreto 93.872 de 1906 fala dos gastos com suprimentos de fundos para atender às peculiaridades de órgãos como a Presidência da República. E sabemos que o cartão é usado principalmente para a aquisição desses suprimentos de fundo. Pergunta: o que seriam essas peculiaridades da Presidência da República? Despesas de caráter sigiloso? 8 mil de sorvete e 362 mil em padaria tem caráter sigiloso? Número 5. Convidamos para participar, e essa pergunta fica a CGU, convidamos para participar desse debate o Ministério do Planejamento. Porém, não enviaram representante, alegando não possuir área técnica para o tema. O estranho é que há portarias emitidas pelo Ministério ainda em vigor, como a Portaria 41 de 2005, em cumprimento ao Decreto 5355 de 2005, que diz no artigo 7º, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá expedir normas complementares para o cumprimento do disposto neste decreto. Pergunta: qual é o Ministério do atual governo responsável pelas regras gerais do cartão corporativo? O Ministério do Planejamento não quer regulamentar o tema? Seria o Ministério da Gestão, da Fazenda? Essa pergunta fica direcionada à CGU. O governo Dilma Rousseff, de 2011 a 2016, gastou cerca de 52 milhões. O governo Lula, de 2003 a 2010, gastou cerca de 107 milhões. Há aparentemente uma redução, mesmo que pouca, das despesas com cartão corporativo. Pergunta: houve realmente uma diminuição dos gastos? Ou, nesse período, alguma mudança na regulação restringiu o uso? Na verdade, a Carla Zambelli sabe que o Lula comprou a mobília, foi para o acervo da Presidência da República. Esse imóvel é da União, não é imóvel particular do presidente Lula e da Janja, é da União. Porque eu canso de repetir, o Bolsonaro roubou, subtraiu todas as mobílias, tipo assim, Bolsonaro subtraiu mais de 500 mil reais de mobílias do Palácio da Alvorada. Segundo ponto, essa Carla Zambelli, ela vive de criar o caos.
A única coisa que ela sabe fazer é criar o caos e criar narrativas. A única coisa, tipo assim, o intuito da extrema-direita é atrapalhar ao máximo o progresso do Brasil. O intuito da extrema-direita é não deixar o país ir para frente. Por que eles não querem que o país vá para frente? Porque eles sabem que o Lula é um cara capaz, totalmente capacitado. Ele já tem provas disso porque ele fez o Brasil chegar num patamar tão grande, tão alto. Um país, na época do PT no governo, era um país mais humano, um país mais desenvolvido, um país mais alegre, um país mais feliz. Onde os brasileiros viviam felizes, onde os brasileiros tinham orgulho de ser brasileiro. Na época do PT, os brasileiros tinham orgulho de ser patriotas brasileiros. O que a Carla Zambelli e a extrema-direita quer? Eles querem tumultuar, não deixar o presidente Lula trabalhar. Galera, o negócio é o seguinte, independente se o presidente é A ou B, eu nunca vou torcer contra o meu país, eu nunca vou torcer contra o meu povo, mas a extrema-direita não tá nem aí. Um exemplo para você saber que a extrema-direita não tá nem aí, eles fizeram o impeachment da Dilma, quebraram várias empresas, acabaram com milhões de empregos para tentar prender o Lula. E prenderam. O que eles fizeram? Acabaram com a economia brasileira. Onde a gente era a terceira ou a quarta maior economia do mundo, hoje em dia somos a nona. Então, galera, não tenha dúvidas. Se for para pôr fogo no país, para quebrar o país, para deixar o país num retrocesso, a Carla Zambelli vai fazer, para trazer o Bafomé de volta. Porque o sonho da extrema-direita é ter um ditador, o Bafomé, no poder para sempre. Porque a Carla Zambelli não se importa, porque as despesas dela é paga no cartão corporativo, porque ela é deputada federal. Então ela não tá nem aí se o Brasil se vai ter inflação, porque o combustível do carro dela ela vai colocar no cartão. Os alimentos da casa dela ela vai colocar no cartão. A moradia dela é paga por nós. Então ela não tá nem aí se o Bafomé vai ser o presidente. Então por isso que ela protege fielmente o Bafomé. Por isso que a extrema-direita quer o Bafomé de volta. Sabe por que eles querem o Bafomé de volta? Porque eles acham um insulto o Brasil ir para frente na mão de um semi-analfabeto. Mas o Lula é foda, para vocês verem. Ele já foi na China e na Arábia Saudita. Ele já trouxe quase 60 bilhões em investimentos. A Shen, quando o Haddad taxou a Shen vai investir mais de 100 milhões aqui no Brasil. Calcula-se que com essa vinda da Shen para o Brasil, vai criar mais de 100 mil empregos diretos e indiretos. Mas a Carla Zambelli não tá nem não. O importante é ela trazer o Bafomé de volta. Galera, não caiam em narrativas da extrema direita. Já basta os pobres de direita que ficam lambendo as botas do mito e dos patrões. Galera, a única coisa que tem lá na extrema direita é eles se defendendo. A única maneira da gente se defender da extrema direita é ficar todo mundo unido do lado da esquerda brasileira, da oposição. A única pessoa que vai lutar pelo país, que vai lutar pelo seu bem-estar, se chama Luiz Inácio Lula da Silva. O resto quer que você se lasque, meu irmão. Você que gosta de ficar no Zap Zap o dia inteiro falando mal do Lula, se você não gosta das coisas da esquerda, então, por favor, para de se consultar pelo SUS. Se você mora numa casa popular da Minha Casa Minha Vida, tranca ela, sai dela imediatamente e dê lugar para outra pessoa morar. Porque o pobre de direita é aquele que mora numa casa popular de um programa criado pelo PT. O pobre de direita às vezes é aquele que formou numa faculdade criada pelo PT e mesmo assim enche a boca para chamar o Lula de ladrão. Então, galera, esperar gratidão de cobra eu nunca esperei. Mas eu vim cá fazer um alerta para vocês. Cuidado. A extrema-direita está totalmente encurralada, porque ela sabe que eles deixaram voltar um presidente totalmente capaz, que é o presidente Lula. E eu vou falar para vocês, a gente tem quase meio ano para frente e mais 3 anos, temos mais de 3 anos e 6 meses de governo Lula. E eu estou muito entusiasmado, eu estou numa expectativa muito grande
que o Lula vai fazer o Lula já fez muitas coisas boas pelo Brasil. O Lula trouxe de volta Minha Casa Minha Vida, fez o Bolsa Família de R$600, trouxe o programa Mais Médico de volta e fez o reajuste do piso da enfermagem. Fora isso, o Lula dobrou a verba das faculdades brasileiras e da saúde brasileira. Então, galera, um governo que cuida de nós, a gente tem que ser grato a esse governo que cuida de nós. Porque a extrema-direita só quer a volta do Bafomé ao poder. Eu não quero. Vocês querem? Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal e deixa aquele like, hein? Lembrando que todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Valeu!